Lógica de programação. Que negócio é esse que sempre falam por aí, mas ninguém se dá o trabalho de explicar direito? Se você pesquisar na internet, é capaz de ficar mais confuso do que estava antes. Lógica de programação é uma forma de pensar que leva em conta as restrições e as características dos recursos computacionais. Enfim, é pensar levando em consideração as regras do jogo, quais ferramentas você tem à disposição, como elas funcionam e como elas interagem com o sistema como um todo. Então, vamos começar? Todo código que você escreve em GDScript, ou qualquer outra linguagem de programação, na verdade, precisa ser transformado em linguagem de máquina para ser executado pelo seu computador. No caso do GDScript, esse processo é iniciado por um programa chamado de interpretador. Então veja bem, quem está interpretando os seus comandos que você escreve aí em forma de texto é um outro programa de computador. E no geral, o programa de computador não lidam muito bem com ambiguidades. Ou seja, não pode haver mais de uma interpretação possível para o seu código. Isso pode parecer meio bobo, até um pouco trivial, mas essa necessidade é um dos principais fatores que levam à lógica de programação. E é exatamente por isso que linguagens de programação possuem regras tão estritas e sistemáticas. Mas não tema, você se tornará um mestre nelas. Se você abrir o GDScript Playground, que eu deixei linkado no último vídeo, na descrição, e também vou deixar nesse aqui, tá? Você vai ver uma tela como essa. É basicamente um arquivo GDScript aqui. Eu vou deletar esses comentários aqui, porque eu vou explicar essas coisas para vocês. Primeira coisa que você precisa saber é comentário. Para fazer um comentário no GDScript, você precisa começar com esse caractere e todo o resto da linha fica comentada. O interpretador ignora completamente essa linha, ele não considera como código, tá? Você pode usar isso para quando você quiser escrever algo que é destinado a um ser humano apenas, a você no futuro ou a outra pessoa que estiver trabalhando com você. O comentário é algo muito importante para o seu código ficar legível no futuro. Então é isso, esse é o código que não é interpretado como código. Uma curiosidade é que esse caractere aqui, ele é chamado de cerquilha, ou cardinal, ou antífen, ou ainda de octothorpe. Esses são os nomes corretos, digamos assim, mas a gente vai chamar aqui de hashtag mesmo. Agora vamos falar de variável. Uma variável representa um espaço na memória. Quando eu falo memória, eu estou me referindo à memória RAM do seu computador, tá? Não é o HD. Os detalhes disso eu posso explicar nos próximos vídeos, mas é só para você ficar sabendo. No começo, quando eu ouvia memória, eu achava que estava se referindo ao HD, onde estão minhas fotos, meus vídeos. Não, é a memória RAM. Quando você executa um programa, ele fica carregado, as informações dele ficam carregadas na sua memória RAM. Por isso que é bom ter uma memória RAM grande. Para declarar uma variável, ou seja, para identificar que você precisa de um espaço na memória, você usa a palavra reservada var. Então você tem que dar um nome para representar esse espaço na memória, o nome da variável. Esse nome tem que começar ou com uma letra ou com underline, e então ele pode ter letras, números e underlines. Não pode começar com um número, porque senão ele não sabe se você começou um número ou se você começou um nome de variável. Então tem que começar com letras e underline. Nomes de variável diferenciam maiúscula de minúscula. Então, se eu fizer uma variável com o nome variável e depois fizer uma outra com o nome variável, com a primeira letra maiúscula, são variáveis diferentes, completamente diferentes, você não pode confundir. Basicamente são espaços diferentes na memória que ele vai alocar para colocar o conteúdo delas. Quando o nome de uma variável tem mais de uma palavra, existem duas formas de você escrever esse nome. Uma delas é chamada de camel case, em que cada nova palavra você coloca a primeira letra com maiúscula. Então, variável exemplo. A segunda palavra ficou com letra maiúscula. Se tivesse mais uma palavra, você coloca de novo com letra maiúscula. É chamado de camel case porque em inglês camel é camelo e cada nova letra maiúscula parece uma corcova de camelo. Outra forma de escrever variáveis com mais de uma palavra é chamado de snake case. Para cada nova palavra você separa as duas palavras com um underline. O snake case é usado por padrão no GDScript, então é assim que a gente vai fazer. É chamado de snake case, né? Porque snake em inglês é cobra e acharam que fica meio que com uma cobrinha. Se você olhar os métodos, as funções e as variáveis do GDScript, elas estão todas em snake case. Então a gente vai usar esse padrão aí. Uma dica importante, quando for nomear variáveis, não use nomes muito curtos, tipo A, B, X. Assim você perde o controle do que ela representa.
Use nomes significativos que dê uma dica do para que ela serve, como posição, cor, pontos. Isso vai ajudar você a compreender o seu próprio código no futuro, o que é um grande problema, de verdade. Variáveis possuem tipo. Isso acontece porque cada tipo é interpretado de uma forma diferente pelo seu computador e elas são armazenadas e lidas de uma forma diferente na memória. Os dois principais tipos que você pode querer usar são texto e número. Só que, por razões técnicas, o texto é chamado de string. É meio técnico demais explicar por quê, tá? Mas se chama string. E números são separados em int e float. Vou escrever aqui para você saber. String assim, int assim e float assim. Int vem do inglês integer, significa inteiro, ou seja, números inteiros, não fracionários. E float vem de flutuante, que são números decimais. É flutuante porque, para representar ele na memória, a gente usa uma técnica chamada de ponto flutuante. Foge do escopo da série explicar exatamente como essa técnica funciona, mas agora você sabe que ela existe e, se quiser, pode pesquisar mais na internet. Existem vários outros tipos de variável, algumas tem só no GDScript, mas você vai aprendendo cada uma delas conforme a gente for usando na série. Se quiser pesquisar antes, olha a documentação do GDScript, tem uma lista lá dos tipos de variável. Certo, se uma variável possui tipo, quais são os tipos dessas variáveis que a gente declarou aqui? Vou até apagar esse string int float aqui. Bem, elas não têm tipo nenhum. Por padrão, o GDScript é uma linguagem de tipagem dinâmica. Isso significa que o tipo da variável é decidido no momento que você atribui um valor a ela. Atribuição. Como eu disse, uma variável representa um espaço na memória. E para você colocar um valor lá dentro, uma informação nesse espaço da memória, você tem que usar o operador de atribuição, que é o igual. Eu vou atribuir a essa variável uma string. Para colocar uma string aqui, a gente precisa começar ela com aspas, e a gente pode colocar um texto dentro e fechar com aspas. Funciona tanto com aspas simples quanto com aspas duplas. Aqui eu usei aspas duplas, vamos usar aspas simples para mostrar. Os dois funcionam igual. A diferença é que se você usar aspas duplas, você pode usar aspas simples dentro da string e ele vai entender como texto e não como você tentando fechar a string. Por exemplo, eu vou colocar aqui texto, bem criativo, texto. Ele está entendendo que tem um texto que começa aqui e acaba aqui, aí isso aqui ele não está entendendo como texto, tanto é que ele colocou em outra cor, né? Texto. E aqui está começando outro. Se você quiser, você pode usar aspas duplas aqui, e aí tudo fica amarelo porque tudo é texto. E o contrário também, né? Se você usar aspas duplas para abrir a string, você pode usar aspas simples dentro do texto. Uma outra forma de você usar aspas dentro do texto é colocando uma barra invertida, e aí você pode usar aspas. A barra invertida não sai no texto, ela é só uma forma de dizer para ele, olha, essas aspas que eu estou colocando aqui, elas não são para fechar o texto, é só para eu colocar aspas dentro do texto. Então é assim que você representa brutamente um texto, tá? Então aqui agora, essa variável está com esse conteúdo de texto. Eu vou apagar as outras variáveis aqui, que eu acho que a princípio eu não vou precisar delas. A gente pode usar o print para verificar isso que eu estou dizendo para vocês. Então se der run, ele vai dar print no conteúdo. Texto, 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 né? Eu vou até deletar tudo isso aqui, só para ficar mais simples para a gente. Texto. É possível você testar, verificar o tipo de uma variável com um operador is. Is, em inglês, significa é. É como se você estivesse perguntando, variável é. É o quê? Ela é um texto e eu disse que texto é string. Então eu estou falando, variável é string? True, verdadeiro. Uma característica muito importante da tipagem dinâmica é que você pode mudar o tipo da variável a qualquer momento. Basta você atribuir outro valor para ela. Então eu posso dizer que a variável vale número 42. Coincidentemente 42. Nenhuma razão específica para isso. E se eu der run, false. Por quê? Porque agora ele não é mais um string, ele é um número. Inclusive um número inteiro. Então se eu vim aqui e colocar int, que é o tipo de número inteiro, true. Agora ela é um inteiro. Você já sabe como declarar um texto aqui para colocar na variável e essa é a forma que você declara um int. Para declarar um float, você só precisa colocar
números após a vírgula, tá? Separada por ponto, porque em inglês a gente usa ponto para separar números decimais, em português a gente usa vírgula, mas o código é em inglês. E agora, se eu der run, false, porque ele não é mais um inteiro, ele é um float. Se eu der run, true. Agora vamos falar sobre casting. Às vezes você precisa usar uma variável de um tipo como se ela fosse de outro tipo, só numa situação específica. Então você fala para o Godot tratar essa variável como se fosse outra variável. E a palavra é justamente essa, como, em inglês, as. Então se eu dizer variável as float, ele vai fazer o possível para pegar o conteúdo que está dentro dessa variável e tratar ele como se fosse float. Então se eu pegar aqui e tirar isso aqui, né, você sabe que é um inteiro. Agora eu posso usar a variável asFloat e perguntar se ela é float. Estou falando, essa variável que é um inteiro, tenta tratar ela como se fosse float. E verifica se ela é float mesmo. True. Se isso aqui ficou um pouco confuso para você, e eu entendo que pode ficar confuso, vamos verificar então um caso prático do uso do as. Eu vou mandar ele printar 3 dividido por 2. Quanto que é 3 dividido por 2? É 1,5. Ou seja, tem que aparecer aqui 1,5. Mas quando eu dou run, aparece 1. Por quê? O 3 é o inteiro, o 2 é o inteiro. E o inteiro dividido por inteiro resulta em outro inteiro e você perde as informações fracionárias, você perde as informações que estão depois da vírgula. Para manter as informações depois da vírgula, pelo menos um deles precisa ser um float. Então eu transformei o 3 em 3.0 e ele dá 1.5 agora. Se os dois forem float, também é a mesma coisa. E se só o 2 for float, também a mesma coisa. Pelo menos um deles tem que ser. Então, vamos supor que você tem um número e você não tem certeza se ele é um inteiro, se ele é um float, mas você precisa que a Godot pelo menos tente tratar ele aqui como float. Você pode colocar as float. Então, de novo, 3 como float, dividido por 2, 1,5. Apesar do 3 ser um inteiro. Para deixar ainda mais claro, a gente pode usar variáveis para isso. Vou declarar uma variável aqui chamada num3. Eu estou chamando ela de num3 porque eu vou colocar o número 3 dentro dela. E uma outra chamada de num2, mesma forma. Aqui, se eu dividir a variável num3 pela num2, de novo, 1. Mas eu posso pegar e colocar asFloat. E nós temos 1,5 magicamente. Essa é a beleza da computação, da programação. Uma outra utilidade é que você pode transformar texto numérico. Como assim? Eu vou pegar aqui e colocar 14. Isso aqui não é um número, é um texto. E eu não posso dividir um texto por um número. Por exemplo, num 2. 14 dividido por 2 era para dar 21. Pera. Certo, eu coloquei 14 aqui, mas eu coloquei 42 aqui. Eu preciso apagar isso, porque ele estava sobrescrevendo, né? Estava redefinindo a variável, e agora ele vale 14. Como 14 é um texto, eu não consigo dividir um texto por um número. Se eu colocar dividido por num2, ele dá um erro. Eu não consigo dividir string por inteiro. Mas, se você colocar o as, ele vai tentar tratar esse texto como um inteiro e ele consegue converter. E aqui fica 14 numérico dividido por 2 numérico. 14 dividido por 2 dá 7. Então, essa é a utilidade da palavra reservada as. A tipagem dinâmica é algo que traz bastante flexibilidade. Mas isso nem sempre é muito vantajoso. Se você pode mudar o tipo da sua variável a qualquer momento, eventualmente é possível que você perca o controle de qual tipo que está dentro dela. Como, por exemplo, eu meio que fiz ali. Eu não tinha notado que eu coloquei variável igual a 42 aqui, e aí eu estava reatribuindo o valor 14 em texto, só que ele estava sobrescrevendo. Para evitar esse problema, a Godot tem tipagem estática opcional. Então é possível, no momento da criação de uma variável, você definir o tipo dela. Por exemplo, eu vou colocar aqui string. E agora, essa variável é do tipo string para sempre. Não tem como mudar o tipo dela mais. Se você tentar colocar um número aqui dentro, ele fala, você não pode colocar um inteiro, porque o tipo da variável é string. Isso traz uma restrição, né? Mas que pode tornar mais fácil de encontrar erros no seu código e mais difícil de você cometer um engano bobo como tratar uma string como um número e vice-versa. Então, falando um pouquinho sobre a sintaxe, deixa eu eliminar esse erro aqui
Para você definir o tipo de uma variável, você usa 2 pontos e então o tipo dela logo em seguida. Pode ter espaço entre elas e pode não ter também. Eu estou dando run e ele está tentando transformar o texto text em int. Ele não consegue fazer isso, então o resultado dá 0. Eu vou tirar aqui e deixar só a variável text. Inclusive eu poderia colocar int aqui, e eu preciso colocar um inteiro, né? 4, vamos supor, e 4. Da mesma forma float, da mesma forma vector2, da mesma forma vector3, da mesma forma array e vários outros tipos de variável. Existe uma segunda forma que é você usando 2 pontos igual, e então ele vai deixar o tipo da variável fixo com base no valor que você colocou dentro dela. Então aqui eu estou colocando inteiro, se eu der run ele vai colocar um inteiro e eu posso verificar se a variável is inteiro vai dar true. E eu não posso mudar o tipo, eu não posso colocar que agora ela é 4.0, não posso colocar que agora ela é float. Bem, eu posso tentar, mas ele vai transformar em inteiro. Por exemplo, se eu colocar 4,45 e mandar ele e printar para mim, ele vai printar 4. Então 4,45 ele forçou para 4. Se eu tentar colocar 15 em texto, eu não sei se ele transforma, vamos descobrir agora. Você não consegue colocar uma string numa variável que é do inteiro. Então você não consegue mudar mais o tipo, ele é fixo porque a gente fez isso aqui. Claro que nesse começo a gente não vai se preocupar muito com isso. Então é importante que você saiba que existe essa possibilidade, mas vai demorar um pouquinho nessa série para a gente se preocupar em colocar um tipo específico de uma variável. Por enquanto, tipagem dinâmica vai ser o suficiente para a gente. Então, revisando o que a gente viu até agora. Eu vou até ler aqui, porque eu preparei um textinho de revisão, tá? Uma variável representa um espaço na memória. É possível atribuir uma informação a essa variável com o operador de atribuição, o igual. Variáveis possuem tipos, e por padrão, no JavaScript, o tipo da variável é definido na atribuição, no momento da atribuição. É possível testar o tipo de uma variável usando o operador is, e também é possível usar casting com o operador as, para tentar tratar uma variável de um tipo como se fosse de outro tipo. Além de variável, aí você pode declarar uma constante. Por exemplo, constante. Funciona igualzinho variável. A diferença é que você usa a palavra reservada const e você pode colocar qualquer valor lá e esse valor, tanto o valor quanto o tipo, não podem mudar mais. Então eu posso printar aqui constante. Deixa eu colocar um outro conteúdo aqui. Qualquer. Eu vou dar run. Ele vai printar para a gente conteúdo. Agora, se eu tentar redefinir essa constante, ele não deixa. Você não pode atribuir um novo valor a uma constante. Nem mudar o tipo, nem nada. Você pode usar o as. Né? Então, se eu colocar aqui 4.56, ele vai printar 4.56. Se eu colocar asInt, eu estou transformando em inteiro, né? Falando para ele tratar isso como se fosse inteiro. E a gente perde as casas decimais. Você pode usar o as, porque o as não muda o valor. Ele só tenta tratar naquele contexto específico, naquela situação específica, como aquele tipo específico. Por último, eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês. Se você não quiser fazer, não tem problema, porque eventualmente eu acredito que eu vou explicar isso nos vídeos futuros. Mas é o seguinte, eu tenho tipo int, float e string, que eu expliquei aqui. String, para tentar falar certinho, sei lá. Por que o tipo int e o tipo float começam com letra minúscula e o tipo string começa com letra maiúscula? Existe uma boa razão para isso e você consegue encontrar com uma pesquisa certa no Google. Se você encontrar, deixe nos comentários para ajudar os mais preguiçosos. Então é isso por esse episódio. Deixa um joinha, se inscreve no canal para acompanhar essa série e outros vídeos legais. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou tentar responder da melhor forma possível. Até a próxima e tchau!